Uma boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Que a graça e o amor do Pai estejam em ti, em mim e em nós. Que neste momento, a graça dos céus faz-nos resplandecer na alegria, na luz do Espírito Santo. Olá, uma boa tarde para todos nós. Que neste momento o Espírito do Senhor encha os nossos corações, a nossa mente, nos ilumine, fazendo-nos ser mais atentos, captar a sua palavra e entendermos e plantarmos ela no nosso coração. E é muito importante realmente nos colocarmos de prontidão, não é? É assim, acabou virando assim algo maravilhoso todos os sábados nós estarmos aqui com a graça de Deus, é claro, com a permissão divina, é claro, não é? Estarmos aqui para unirmos os nossos corações, né, a Deus, juntos, não é? A gente se une neste momento de partilha de paz, de busca de luz, não é? De estarmos buscando aquilo que é agradável para as nossas vidas. É assim um prazer enorme e é uma imensa alegria saber que você está aí, né? E que você vem se juntar a nós nesse momento de partilha, de graça, de luz e de bênção. Querido e querida, é preciso que nós voltemos para esta realidade. É preciso que nós tenhamos sede de viver bem, de estar bem e de buscar aquilo que é bom para as nossas vidas. Por isso, a necessidade, não é, de estar chamando você para essa intronização do Espírito Santo que vem se fazer em nós. E não posso deixar de lembrar essa passagem que sempre vem, esse versículo que sempre vem em todas as lives e sempre estou meditando ele para a minha vida. Justamente para mim. Primeiro para mim. Para estar aqui querendo transmitir para você, eu trago ele para a minha vida. E que diz lá em Apocalipse 3, não é? Tem outras passagens? Tem, mas eu estou lá em Apocalipse 3, quando diz assim a igreja. O Espírito vem dizer à igreja, o anjo vem anunciar à igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. É para nós. Não é? O tema da live de hoje, Isa? O que fazer, meu Deus? O que fazer, meu Deus? É um momento assim de parar, refletir, voltar para dentro de nós mesmos e pensar. O que fazer, meu Deus? E é uma pergunta que muitas pessoas, muitos de nós fazemos. Em muitos momentos da nossa vida. Né? Há momentos que não sabemos o que fazer. Quantas pessoas se perdem nesses momentos e não sabem que atitude tomar diante de situações. E aí vem aquela pergunta, ai meu Deus, o que eu faço? O que eu tenho? Ai meu Deus, o que eu vou fazer? Porque não sabe, trava. Sabe aquele momento que a pessoa trava e não sabe o que vai fazer? Não é? Perde as forças. Tem pessoas que além de travar, perde as forças. Não é? É como aquele choque, toma um choque, as situações que vêm, às vezes vem uma prova e a pessoa é pegado de surpresa. Não é? Aí vem essa pergunta, o que temos que fazer? Qual a pergunta que temos que fazer nesse momento em que nós não sabemos o que fazer? Em várias situações diversas da nossa vida, que tem certas situações que nos leva para o chão. Além de perder as forças, de nos travar, há muitas pessoas que vão ao chão. Não é? O fardo, às vezes, é pego de surpresa diante de uma prova, de um vendaval de situação. E ao chão, muitas vezes, na provação, a pessoa se sente resignando. Né? Começa a se resignar. Começamos a nos questionar onde foi que eu errei, o que foi que eu fiz, por que isso está acontecendo comigo, por que essa situação. Às vezes nem falamos com ninguém e isso passa na nossa cabeça, o que eu vou fazer, meu Deus.
Aí entra naquele processo de angústia, você me entende? A pessoa começa a ficar angustiada e não fala, não comenta. E às vezes se comenta é com aqueles mais próximos, não é? Mas dentro de uma situação em que a pessoa quer arrumar uma saída. Perdemos o controle, até mesmo de respirar, o controle de raciocínio. Quantas pessoas hoje vivem uma situação assim? Quantos já passaram por situação assim? Quantos estão passando por situações semelhantes? Não vê, naqueles momentos, um processo de capacidade para poder resolver. Se sente incapacitado. A pessoa se sente incapacitado para resolver as situações e as provas vendavais que vêm como dardos na vida. Não sabe o que fazer. Talvez esteja pessoas nesse momento passando por alguma situação semelhante. Pessoas que de repente estão passando por uma situação hoje de saúde e não sabe o que fazer, porque até de repente entra no processo de medo. Às vezes é uma enfermidade que pegou e chacoalhou e tem pessoas que não sabem o que eu vou fazer da minha vida e vem essa pergunta, essa enfermidade, essa dor agora, o que eu faço? Aquela dor de cabeça, você não sabe o que fazer e as pessoas perguntam. Às vezes é uma situação na família, um temporal, um vendaval que entrou na casa, na família, e às vezes está bagunçando uma controvérsia, uma separação, uma confusão entre parentes, entre filhos, enfim, os laços familiares como vendavais. E você se sente muitas vezes impotente, sem saber o que fazer. De repente, às vezes é no trabalho, né? Lá no setor da sua empresa onde você trabalha, na função que você exerce. Você está vendo que está sendo difícil, está difícil para você suportar, ou está difícil para você desempenhar. De repente é a sua empresa, você vê que não está acontecendo, não está tendo os lucros necessários, e você vê que está virando uma bola de neve em muitas situações, não só com funcionários, mas em decorrência de toda uma situação que envolve até mesmo a família, levando para dentro da empresa, você não sabe o que fazer na situação da sua empresa. De repente é o seu filho ou a sua filha e você não sabe mais o que fazer, porque você não tem proximidade, você não tem mais aquele acesso de dizer, ó, filho, filha, isso, porque não te dá mais ouvido, você não consegue ter acesso de conselho, de diálogo, e às vezes você não sabe o que fazer para ajudar um filho ou ajudar uma filha numa situação em que ele ou que ela está passando, sofrendo, e você não sabe o que fazer. E você se pergunta, meu Deus, o que eu faço? De repente são seus pais que estão sofrendo, de repente por uma enfermidade ou uma situação financeira, enfim, e você não sabe como ajudá-los, o que eu vou fazer? De repente uma controvérsia de desentendimento, e você fica querendo saber, o que eu faço? O que eu posso fazer? De repente está no seu namoro. No seu namoro você vê que é uma angústia que você sente. Você está na incerteza se eu amo, se eu estou acostumado ou se eu sou uma pessoa apaixonada. Eu amo, estou acostumado ou sou apaixonado? De repente é muita briga, é muito ciúmes, é muita desconfiança. E você não sabe o que fazer e você fica confuso, confusa. De repente é nos seus laços de amizade com seus amigos. Você vê que não há uma interação, você vê que há uma confusão, você vê que de repente surgiu até conversas erradas, e você vê de repente amigos que você vê que não está fazendo bem. Ou eles estão numa situação e você não sabe o que fazer para poder ajudá-los. Seja na sua vida profissional, no seu lazer, de repente a sua situação financeira, são dívidas, são situações que você tem que pagar, situações que você precisa resolver na sua vida financeira e você não sabe o que fazer porque você não tem fonte de onde tirar, buscar como resolver a situação. E você se pergunta, meu Deus, eu não sei o que fazer. Aí você entra num processo, às vezes você olha para a vida, olha para tudo isso, para a situação que está vivendo, sente medo. E uma das situações que vem é o processo do medo. Você não sabe o que fazer, porque vem aquela situação do medo e causa uma opressão, depressão. Noites insônias.
Você não perde a tranquilidade, você não sabe o que fazer. Entre tantos outros problemas, situações que acontecem no decorrer da vida. E você quer fazer alguma coisa dentro desse processo todo e você não sabe o que fazer. E você se pergunta e às vezes de joelho você fala, meu Deus, o que eu faço? Me ajuda, meu Deus. Você se sente uma pessoa impotente. Porque você já tentou de tudo. E muitas vezes você se sente sugado, sugada pela vida, pela situação. E você não é muito de falar, você guarda muito no silêncio. Aí você ri, você brinca, mas está dentro de ti e você quer fazer alguma coisa para mudar a vida, para você sentir paz, para ter uma tranquilidade e você não sabe o que fazer e como fazer. Dá a impressão que tudo está contra você. Dá a impressão que as coisas estão... Mas por quê? Aí você se pergunta, por que isso acontece comigo? Por quê? De repente você se vê, às vezes, sem você querer, você se vê chorando, lágrimas. Às vezes sozinho, sozinho. Não sente mais força. De repente você se vai ao chão, você se sente no chão, você se sente pequena, pequena. Você vai ao chão, você bota o joelho às vezes, e às vezes você se sente tão execrado da situação. E você se pergunta, como tem se perguntado? Meu Deus, o que fazer? Quero dizer para você hoje, Deus tem hoje um direcionamento. A palavra de hoje, Deus está dando um direcionamento para nós. Essa palavra vem para direcionar. O Senhor vai nos direcionar dentro dessa palavra, mas é preciso que você abra não somente os ouvidos e o coração, esteja conosco. Veja, porque também é para mim, é para nós. Então abra o seu coração e veja um direcionamento que o Senhor vai dar dentro da palavra, dentro do que Ele pode fazer. E no decorrer da nossa meditação você vai perceber o que é, qual o caminho, o que fazer. Ah, mas eu já oro. Não, mas veja, há situações que precisam ser esclarecidas dentro do para o nosso raciocínio, para o nosso sentimento. Para você perguntar, o que fazer? O que eu tenho que fazer, meu Deus? Essa é uma pergunta que você tem feito, que nós temos que, em várias situações, o que fazer, meu Deus? Por isso o tema da live de hoje nos traz esta palavra, que está no livro de Crônicas, no capítulo 20. No capítulo 20 do livro de Crônicas, do versículo 1 ao 30. Do versículo 1 ao 30. Diz assim, a palavra. Depois disso, os moabitas, os amonitas, acompanhados de maonitas, fizeram guerra a Josafá. Vieram informar o rei as tropas enormes, vinda do outro lado do mar, morto. Avança contra ti, ei-lo já a Sontamar, isto é, em Gade. Perturbado, Josafá se dispôs a recorrer ao Senhor. Promulgou um jejum para todo Judá. A população de Judá reuniu-se para invocar o Senhor. De todas as cidades de Judá, o povo correu para invocar o Senhor. Diante do novo átrio do templo do Senhor, Josafá ergueu-se na presença do grande assembleia dos homens de Judá e de Jerusalém. Senhor, disse-lhe ele, Deus dos nossos pais, não sois vós o Deus do céu, soberano sobre todos os povos? Tende em vossas mãos a força e o poder, ninguém vos pode resistir. Não vos sois o Senhor, nosso Deus, que desalojastes diante de vosso povo de Israel, os habitantes desta terra. Deste para sempre a descendência de Abraão, vosso bem-amado. Nela habitaram, os construíram um santuário para a glória do vosso nome, dizendo, se nós sobreviver a alguma desgraça, guerra, flagelo, vingança, peste ou fome, nos apresentaremos diante de vós neste templo, pois o vosso nome é nele invocado. Clamaremos para vós do fundo da nossa angústia, então havereis de nos ouvir e salvar.
Eis, portanto, agora os amonitas, os moabitas e os habitantes das montanhas de Seir, pela terra dos quais não permitisses que os israelitas atravessassem, quando da sua saída do Egito, dos quais eles se desviaram sem destruí-los. Eis que eles os recompensam vindo expulsar-nos desta herança, cuja possessão nos destes. Ó nosso Deus, não exerceis sobre eles a vossa justiça, pois a força nos falta diante dessa multidão que avança contra nós. Não sabemos o que fazer. Observe isso. Não sabemos o que fazer. Nossos olhos se voltam para vós. Toda a população de Judá lá estava de pé diante do Senhor, e com as suas crianças, mulheres e seus filhos. Então, no meio dessas grande multidão, o Espírito do Senhor poderou-se de Jezeel, filho de Zacarias, filho de Bananias, filho de Giseel, filho de Matanias, um levita da linhagem de Asaf. Prestai atenção, disse-lhe ele, homens de Judá e de Jerusalém. Tu, rei Josafá, eis o que vos diz o Senhor, não temais. Não vos deixeis atemorizar diante desta multidão imensa, pois a guerra não compete a vós, mas a Deus. Amanhã ireis descer para atacá-los. Vede, eles subirão pelas colinas de Cis, e encontrareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Não tereis que combater. Nesse caso, colocai-vos e permanecei lá, para contemplar a salvação que o Senhor vosso Deus concederá. Não temais, Judá, Jerusalém, nem tenhais pavor. Saí-lhes amanhã ao encontro, e o Senhor estará convosco. Josafá prosternou-se com o rosto por terra. Todo Judá e os habitantes de Jerusalém fizeram o mesmo, em adoração diante do Senhor. Os levitas das linhagens de Cade, de Coré, levantaram-se para louvar o Senhor Deus de Israel, em alta voz. No dia seguinte, de manhã, puseram-se a caminho para o deserto de Tecoã. Na partida, Josafá disse-lhes: escutai-me, homens de Judá e de Jerusalém. Põe a vossa confiança no Senhor, e estareis seguro. Crede nos seus profetas, e tudo vos correrá bem. Versículo 21. Em seguida, depois de ter entendido com o povo, ele designou os cantores que, revestidos de ornamentos sagrados, haveriam de marchar à frente do exército, cantando: louvai o Senhor, pois sua misericórdia é eterna. Até aqui no versículo 21, nós vamos. Depois olharemos para o versículo seguinte. Já no versículo 1 e 2, nós observamos o quê? Que é apresentado para Josafá a prova. Observa isso. É apresentado para Josafá a prova, o tamanho da aprovação e quem era a aprovação. E quem era a prova. Veja, foi mostrado para eles quem era, que estava contra ele, o tamanho que era, a grandeza da aprovação, né? E o que era essa prova. Muitas vezes, na nossa vida é assim. Nos é apresentada a aprovação. E às vezes você sabe o que está acontecendo. E naquele momento você recebe um impacto. Você toma um susto com a situação que te pegou de surpresa. Esse impacto. Josafá se sentiu perdido, veja, sem saber o que fazer. Observe isso. Ele não sabia o que fazer. Ele se sentiu perdido. Diante das ameaças, dos ataques, ele sentiu medo. Josafá sentiu medo. Josafá só teve algo. Ele precisou tomar uma atitude. Que nós vemos no versículo 3 e 4, quando Josafá ele toma a atitude perturbado, Josafá se dispôs a recorrer ao Senhor. E promulgou um jejum para todo Judá. A população reuniu-se para invocar o Senhor de todos da cidade de Judá.
o povo correu para invocar o Senhor. Veja, Josafá olhou, assustado com a situação, ele sabia onde estava a prova, ele tomou uma atitude: eu preciso invocar o Senhor. Mas ele precisava não somente invocar o Senhor, ele precisava voltar para dentro dele. Ele chamou a atenção, eu preciso não só invocar, eu preciso fazer um sacrifício, para que o Senhor olhe como eu o temo, como eu sou dependente, como eu preciso dele. Muitas vezes nós não olhamos para a situação e não tomamos uma atitude de sacrifício, de fazermos um sacrifício diante do Senhor para vencermos a prova e tirar isso das nossas vidas. Josafá recorre e proclama um jejum para aquela situação. Josafá, ele recebe o recado que a tropa era grande, que os inimigos eram muito, era grande. E ele toma essa atitude. O que eu preciso fazer? Eu vou pedir a ajuda do povo. Josafá proclama, chama o povo de Judá, de toda a região. Olha, eu preciso de ajuda. Se juntem comigo. Querido e querida, esse é um ponto fundamental. É quando nós nos sentimos muitas vezes fracos diante de uma situação, nós voltarmos para as pessoas que nos cercam. Voltarmos para as pessoas, não importa, estamos vivendo um tempo de tecnologia. Entrar em contato, olha, não precisa dizer, olha, estou enfrentando uma prova, me ajude aí diante do Senhor nas suas orações. Me ajude a invocar o Senhor. Josafá pediu ajuda do povo. Porque Josafá, ele vai invocar o Senhor, mas ele não quis sozinho, ele invocou: eu preciso de ajuda. Eis um ponto fundamental. Muitas vezes nós achamos que nós temos força e fé o suficiente para resolver a situação. E de repente existe ali uma lacuna, uma pedrinha que está nos impedindo. E de repente, se nós fizermos a humildade de chamar o povo, de pedir ajuda para orarmos juntos, de repente nesse meio, uma pessoa que tem uma proximidade com Deus pode fazer toda a diferença. Você compreende? Olha a palavra nos direcionando, nos mostrando, nos dando uma luz para a situação. Muitas vezes nós olhamos para a nossa miséria de fé, nossa miséria da situação em que nós nos vemos. Josafá olhou para a sua miséria de fé, olhou para a sua miséria do que estava acontecendo. Ele falou: eu preciso de ajuda. Eu preciso me voltar para o Senhor. Quantos irmãos, quantas pessoas hoje sendo atacadas diante das situações da vida. Muitos hoje parece que não sabem o que fazer diante das situações. Muitos nem percebem, até nem percebem o tempo e a situação em que está vivendo. De tantos ataques, quantas pessoas não percebem os ataques? Estamos sofrendo ataques de todos os lados, os tempos que estamos vivendo. As leis que são promulgadas nas câmaras municipais, estaduais e federais, muitas leis que estão sendo votadas, veja, e aprovada contra o conceito de família, o conceito de um bem viver, o conceito de um bem social. Leis que vêm contra os princípios da lei divina. Ataques tremendos. E muitas pessoas querem viver num mundo muitas vezes alienado, não quero saber disso, não me interessa, isso é coisa de política, isso é coisa... Não! Nós precisamos estarmos atentos para unirmos a nossa oração, para que essas leis não tenham força e não ganhem força. Quantos ataques na área da corrupção, quantas pessoas morrendo por falta de um atendimento, uma coisa ou outra em hospitais, pronto-socorro, mas por quê? Por causa da corrupção. São ataques contra o povo, são inimigos enormes, inimigos poderosos. E nós não percebemos. Josafá pediu ajuda para o povo, porque ele sabia que os inimigos eram fortes, eram poderosos. Homens que se vestem de autoridade. Mídias que nós vemos que estão tentando destruir o conceito de família, o conceito de um bem viver, tentando destruir
o conceito de pais e filhos, de relacionar-se, aonde essas mídias vêm dizer que tudo vale, com ideologias do demônio, com filmes, com novelas, com notícias de fake news, introduzindo, tentando fazer uma lavagem cerebral, inimigos poderosos, e as pessoas estão devendo, e isso sentado no seu sofá acomodados, isso não compete a mim. Veja, o povo todo veio ajudar Josafá. Todo o povo veio porque sabia que era uma necessidade não só de Josafá, era de todos, porque se o inimigo viesse, todos sofreriam. Não era só um. Meu querido e meu querido, o Senhor está abrindo a nossa mente nesta tarde. Enfermidades, desemprego. Quantas enfermidades tem pessoas sofrendo com tantas dores, tantas enfermidades, inimigos grandes de tantos outros vírus, de tantas outras situações. Só no Brasil morre 12 mil pessoas por ano de suicídio. 800 mil por ano no mundo. Só no Brasil, 12 mil pessoas por ano de suicídio. Por quê? Por causa do desespero, da opressão, da depressão, por causa da tristeza, por causa dos ataques, por não suportar o fardo, as flechas, os dardos que vêm. Precisamos olhar para dentro disso, se não houver uma união do povo se juntar, pedir, se clamar, para orarmos, para poder fazer uma corrente de oração, não ter uma divisão de crença, mas unir num só Senhor, que é Jesus. E esperar na sua misericórdia e contar que Ele pode. E é o duro que muitos desses inimigos que foram citados, tem plateia que aplaude, tem plateia que aceita, tem plateia que concorda, sem perceber, levado por um vil consentimento e sentimento de ignorância. É preciso que nós, que cremos que o Senhor é Deus, é fato, é real e tem poder, é preciso que nós nos unamos como Josafá fez. Pessoas com medo de sair de casa nas ruas, pais que têm medo dos filhos quando sai, quando de segunda a sexta sabe que o filho chega, mas a sexta, sábado, domingo é uma opressão. Porque vem os lazeres, vem o perigo, vem tantas coisas, os inimigos. Pais que sofrem uma agonia e só se sente bem. Finais de semana para muitos pais é uma agonia, porque os filhos vão para os lazeres. Você está compreendendo? Está compreendendo a gravidade da situação? Precisamos tomar a atitude de Josafá e pedir ajuda. Não sabemos qual a nossa situação. Acontece que Josafá, ele buscou essa situação. Precisamos tomar essa atitude. É isso, Isa? Sim, e dentro disso nós olhamos todo o processo que você vai nos trazendo, a importância e nos remete muito àquela frase que é muito dita, né? Que a união faz a força. Então unir-se em oração gera uma força que move a mão do Senhor para nossas situações. Então muitas vezes, como você trouxe, sozinho nós não podemos. Né? Nós não conseguimos, porque tem a nossa fraqueza humana, né? O nosso sentimento de eu não consigo, né? Vem aquele sentimento de eu não sou possível, tem dentro de nós. Então às vezes a nossa oração é uma oração que ela se torna ao mesmo tempo que com fé, com vontade que a mão do Senhor sobrecaia sobre nós, ela também tem o medo, ela tem assim insegurança. Então tem uma desestabilidade, né? Porque tem o nosso eu coexistindo junto à nossa prece. Então unir-se em oração, né? Fazer um trabalho de formiguinha, né? Cada um fazendo a sua oração, cada um orando por uma mesma causa, no final gera a grande alimentação, assim como para as formiguinhas, né? Gera a grande alimentação para o formigueiro, então a bênção vem. Então foi isso que o povo de Israel e Judá fez, se uniram em oração
todo o povo se uniu em oração porque eles sabiam que ia afetar a eles. Então todo o povo se uniu e teve um olhar de, não, se a gente orar para o Senhor, todos nós nos prostrarmos para o Senhor, a mão dele vai vir sobre nós, porque ele prometeu que não pereceríamos, né? Somos filhos de Abraão, tem essa promessa para nós, tanto que eles falam isso para o Senhor do versículo 15 até o versículo 12, mais ou menos, 13. Então, a gente olha e vê esse clamor, essa lembrança que eles têm da mão do Senhor de ter ajudado os seus pais, né, os seus antepassados. Então, é muito forte isso a gente entender e ver que essa coragem, essa confiança, né, e essa liderança de Josafá, né, ele orienta o seu povo, porque nos traz o versículo 3, que perturbado, Josafá se dispõe a recorrer ao Senhor. Como assim? Ele como rei, ele se coloca numa posição de subalterno, ele se coloca como um igual a todos, não mais como o rei que tinha poder, que era o topo da cadeia alimentar daquele povo, né, o topo da hierarquia, não. Ele se coloca como um igual e chama todos para fazer essa igualdade e mostrar que o topo, que o primeiro lugar da pirâmide não é de ninguém, é do Senhor. Então ele se dispôs, ele tirou, ele se desvestiu, né, da capa de rei, de soberano e voltou para a capa. Na verdade, voltou sem a sua capa, né? E voltou para o ser humano, né? Ele tirou aquilo que mostrava ele como essa pessoa é juiz, essa pessoa é o prefeito, essa pessoa é o gerente de tal fábrica, a pessoa é o padre, essa pessoa... Não, todos se desvestiram do que essa pessoa é um ser humano. Então todos eles se colocaram em humildade e numa força juntos, né? E oraram ao Senhor. Então ele fez isso e promulgou um jejum para todos. Então ele traz para o povo: vamos voltar para o Senhor, né? Vamos voltar e mostrar a importância de Deus. Vamos nos abdicar, vamos orar para mostrar ao Senhor: nós chamamos, nós estamos recorrendo a você, assim como fizeram os hebreus, para que o Senhor mandasse o libertador, né, Moisés, que mandasse aquele que era o destinado a guiar essas pessoas para a liberdade do Egito. Então eles voltaram, né, o coração para o Senhor, clamaram, louvaram, assim como Josafá propôs para o povo. Então é muito legal e muito interessante nós trazermos isso para nós, esse ato de quando veio, né, para Josafá o que fazer, meu Deus, essa perturbação, quando ele se vê encurralado, sem saber para onde ir. Ele sabe que a chave para tudo, né, que o que vai salvar de tudo e todas as coisas, assim como eles citam, né, da fome, da miséria, de pestes, nada iria vir sobre o povo de Deus. Então ele tem essa lembrança, ele sabe que o Senhor vai libertar, que o Senhor vai estar à frente. Se assim eles fizerem, o Senhor estar à frente, né? Mostrar para o Senhor. Então é muito importante nós temos essa atitude de botar e mostrar para o Senhor: reconheço, meu Deus, que Tu és o Deus da minha vida e Tu pode mostrar para mim o que eu devo fazer. Porque hoje em dia, essa frase, né, esse nosso tema é muito falado, né? Vira e mexe a gente fala: meu, o que eu vou fazer, meu Deus? Meu, só Deus nessa causa. O que eu vou fazer? Olha essa situação, o que eu vou fazer? Só Deus pode me ajudar. E muitas vezes fica só na fala, né? A pessoa não coloca isso, não toma posse dessa fala que sai da boca dela, não toma posse no seu coração, no seu ser, na certeza: o que eu posso fazer, meu Deus? Dê-me a resposta. Orar ao Senhor, buscar o Senhor. Não, fica só na fala: o que eu vou fazer? E daí busca outras alternativas e não se volta para Deus. Então, assim como várias e várias frases, né? Se Deus quiser, se Deus permitir, que viraram muitas vezes só uma ejaculatória, né? Como se fosse: boa tarde, bom dia. Uma frase normal, que ela não tem um poder, uma posse tomada quando pronunciada. Então é importante nós fazermos esse olhar: tá, a minha fala, o que eu tô falando, eu realmente sinto, eu quero que o Senhor me responda o que eu tenho para fazer, que ele venha em meu auxílio. Então é muito importante nós nos voltarmos para isso. E é muito interessante nós vemos aqui no versículo 7, né, que a coragem de Josafá
de cobrar e de mostrar para o Senhor, né? Colocar, entre aspas, né, Deus contra a parede, relembrar, Senhor, tu prometeste que nós não íamos perecermos, né? Vem em nosso auxílio, nós te clamamos. Então, se olharmos, é uma situação, ele está sendo autoritário com o Senhor, tipo, não, ele está relembrando, Senhor, lembrai da sua promessa conosco. Sabemos que às vezes nós não estamos muito presentes, né? Nós cometemos alguns erros, Senhor, mas agora nós estamos humilhando o nosso ser, o nosso coração, nos colocando humildemente em tua presença, tanto que quando o Senhor responde eles, né? Lá no versículo 18, quando o Senhor responde Josafá por meio de Jaziel, eles se prostram em terra. Então eles se colocam nessa situação de ajoelhar-se, de colocar e mostrar, Senhor, nós estamos humildemente te clamando, muito obrigado. Então nós temos que fazer também esse exercício de ver a dificuldade, né? Seja ela material, financeira, social, sentimental, seja ela qual for, e nós nos perguntarmos, meu Deus, o que eu devo fazer? Nós lembrarmos disso, nós temos que confiar, nós temos que acreditar, nós temos que orar e principalmente orar em união, em conjunto, né? Porque como eu trouxe no começo da fala, né? Porque a união faz a força, né? A oração, ela move a mão de Deus para nós. Então, que nós tenhamos esse olhar, né? Dentro das nossas situações, né? Eu tenho que voltar para o Senhor. Ele sabe de tudo que eu passo, de todas as minhas provações, de todas as nossas dificuldades, né? O Senhor sabe, mas Ele quer que reconheçamos que dentro de tudo isso nós não podemos nada sem o Senhor. Nada podemos sem o Senhor. Nós não temos poder algum, porque o poder provém do Senhor, porque nós fazemos o possível. Qual que é o nosso possível? Reconhecer o nosso Deus que nos ama, que é misericordioso, né? Nos humilhar perante dele, orar, e o Senhor faz o impossível, vence as batalhas para nós, ele faz acontecer a graça, a bênção e o seu poder em nossas vidas. É muito importante entender, dentro do que você está dizendo, o seguinte, porque há momentos, claro que a nossa oração, ela precisa ser particular, né? É aquilo que o próprio Jesus diz em Mateus: ora ao teu pai no secreto, que ele te ouve e recompensa. Ora ao pai, né? Depois Jesus vem dizer em Mateus 18, tudo que pedirá ao pai em meu nome, vou-lo farei. Claro que isso é um momento da oração particular. Todos nós temos a nossa oração particular. Mas é preciso entender o momento em que nós não conseguimos, em que nos vemos amarrados, em que nos vemos muitas vezes pressionados, que nos vemos muitas vezes acorrentados por uma situação, por uma prova, por algo que você não sabe o que fazer. Esse é o momento. A oração particular é importante? Sim, claro que é, fundamental. Mas o momento em que provas vêm, que nós não temos força e nem saber como vamos resolver. Esse é o momento de unir, de pedir ajuda, de estender a mão e hoje estender os braços. Hoje tem as redes sociais, contatos em WhatsApp, em tantos outros, Telegram, Instagram, né? Tem tantos meios de entrar em contato e dizer, ore por mim, me ajuda. Olha, tenho um vendaval na minha vida. De repente você não quer falar se o vendaval tem tomates, tem galho de árvores, tem fio. Não, basta dizer que tem um vendaval. Eu preciso que me ajude nas orações. E assim tem várias pessoas. Ou seja, é hora da união, chamar para a união. Não é? Clamar, pedir ajuda. Observa como isso é necessário muitas vezes. Não é? Você imaginou? Tem 10, 15 pessoas num barco. Não é? Olha, furou o barco, está entrando água. Aí alguém arruma ali uma canequinha. Então, olha, um de cada vez, tá? Então fica ali, pegando a canequinha e jogando água fora. Tá? Agora é tua vez, tu quer água fora. Então o barco vai conseguir ir, porque estão se revezando ali. E o barco vai conseguir ir rio adentro, mar adentro. Por quê? Porque tem ali uma união de tirar a água do barco canequinha por canequinha. Chama-se a união. Mas se um só pegar a canequinha, se você vê, o barco é teu, tem 15 pessoas com você, e você sozinho com a canequinha, você não vai vencer, porque as forças vai, e tem momento que seu braço não vai dar mais. Então é hora de pedir, precisamos pedir ajuda. Nós vemos, por exemplo, no Brasil, a catástrofe de Brumadinho, do Rio de Janeiro, agora há pouco tempo.
O que aconteceu com Josafá? Josafá chamou todo o povo. Veja, todo o povo de Judá veio se colocar de pé diante do Senhor. Agora a pergunta, Josafá conhecia aquele povo todo? Claro que não. Não, o povo sabia quem era Josafá. Eu, por exemplo, sou um palestrante. Às vezes estou numa sala de palestra, tem 300 pessoas na sala de palestra. Não é? Então veja, eu consigo gravar ali 5, 6, 7. Eu não consigo gravar todos em mim, mas todos gravam a mim. Ah, o palestrante era o Edson, o Edinho. É diferente, então todos sabiam que era Josafá, mas Josafá não sabia quem era todos. Mas todos estavam ali, todo o povo estava ali. Então observe isto. No Rio de Janeiro, por exemplo, agora a catástrofe. Você vê pela televisão pessoas anônimas que chegam ali para ajudar, às vezes descalço, e cata um pau e vai passando, sabe aquela, passa pedra, o outro passa pedra, sabe, um vai passando pro outro, não sabe quem é quem, tá todo mundo se ajudando e ajudando, porque sabe que há um perigo que maltratou pessoas. Você compreende? Então veja bem, nem todo mundo que estava ali ajudando se conhecem, mas olharam para a necessidade de um perigo iminente. E deram-se as mãos. E foram fazer algo. Meu querido e minha querida, é o momento de abrir o coração, abrir a mente e convocar, pedir ajuda. Porque é claro que o Senhor abre o nosso coração, nossa mente, para apresentar a nós o que está acontecendo com a nossa vida. Por isso que o Senhor diz, no livro de Crônicas, ainda, lá no capítulo 7, versículo 14 e 15, que ele diz, olha como o Senhor começa esse versículo. Olha o que Deus diz, ele não falou que você tem, que eu tenho, ele falou é uma opção nossa. Se meu povo, sobre o qual foi invocado o meu nome, se humilhar, se procurar a minha face para orar, se renunciar o seu mau procedimento, escutarei do alto do céu e sararei essa terra. De agora em diante, meus olhos estarão abertos, meus ouvidos atentos às preces feitas neste lugar. Veja, o povo de Judá fez isso. O povo de Judá se juntou e se humilhou na presença do Senhor e fizeram um jejum. Jejuar, o que é o jejum? Jejum é eu me humilhar diante do Senhor, fazer um sacrifício, reconhecer primeiro que o Senhor é Deus, me humilhar no sentimento, o que eu sinto, o que eu preciso reparar, o que eu preciso refazer, o que eu preciso perdoar, o que eu preciso... A humildade está dentro do processo do jejum. O sacrifício que eu estou fazendo para vencer esta prova, o que eu estou provando, como é que eu provo para o Senhor que realmente... eu creio nele, que eu sou dele, que eu me disponho. Veja o que diz aqui, olha. O que eu estou renunciando, está aqui no versículo 14 de Crônica 7, 2 Crônica 7. Então, o que eu estou renunciando diante do Senhor para que eu obter essa graça? Veja a orientação que o Senhor está dando dentro desse processo para mim e para você. Estamos vivendo um tempo onde todas as classes sociais, não é só a mais pobre, a classe média ou a classe alta, todas as classes sociais estão sendo atingidas por vários problemas, por vários vendavais, por várias situações. Todas as classes sociais estão sendo atingidas, atacadas. Doenças, dificuldade, tristeza, depressão, opressão. Nós estamos lendo, estamos vendo aí, eu, por exemplo, que atendo muitos, todas as classes sociais estão sendo atacada, atingida, chacoalhada, são tempos de dificuldade. O que está faltando? É hora o povo voltar para dentro de uma realidade. Somos quem? Somos cristãos? A quem nós servimos? Estamos vivendo um tempo de tanta dificuldade que nós vemos líderes de várias denominações de religião cristãs servindo a Baal. Servindo a Baal como muitos daqueles que saíram do Egito, começaram a adorar Baal no processo do caminho da terra prometida. Por isso ficaram 40 anos no mesmo lugar. Por isso levaram 40 anos para poder chegar ao final. Porque no meio do caminho traíram o Senhor. Então o Senhor fez com que eles perambulassem mais tempo. Mesmo nós estamos vendo líderes
que estão aí adorando e batendo palmas, líderes que se dizem cristãos da igreja, seja católica, evangélica, batendo palmas para ideologias do demônio que vem pregando, que vem colocando sistemas nacionais, municipais, estaduais. Muitos líderes que se diz cristãos, que se diz que é do Senhor, que fala, que prega o nome do Senhor, mentindo descaradamente, levando, aplaudindo esse lado errado. Tempos de dificuldade. Líderes que têm um compromisso de dizer, olha, Deus te ama. Líderes que têm que mostrar como Deus ama, como Deus é poderoso, como Deus pode mudar. Líderes estão voltados mais para um desejo vil de dinheiro. Aquilo que Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 6. Não podeis adorar a dois senhores, ou a riqueza ou a Deus. Tem que tomar a posição a quem quer servir. Jesus chamou o dinheiro, a riqueza de Deus. Quando ele diz, não podeis adorar a dois senhores. Muitos hoje os líderes estão levando Jesus por conveniência, por via de lucro. Voltados para uma questão de cobiça, de ganância. E se diz líderes que fala, que prega, que se diz líderes de igrejas, que diz líderes que são pastores. É um engano, é um engodo. Porque a palavra do Senhor ela é gratuita, o amor do Senhor é a misericórdia. A palavra do Senhor não se vende, não se troca, não se barganha. A palavra do Senhor. Estão mentindo, e as ovelhas que pouco entendem, as ovelhas que pouco conhecem, são levadas por esses lábios de palavras, se dizer líderes, mas que estão a favor de ideologias de aborto, do demônio, de várias ideologias, tirando conceitos de famílias, aplaudindo esses líderes que se dizem de governos, que estão prontos para destruir famílias, pátria. É preciso que tomamos uma posição a quem nós servimos. Ou nos juntamos como cristãos verdadeiros e descobrimos quem são verdadeiramente os líderes que nos traz um conceito do Deus da misericórdia, que nos chama uma conversão, de vivermos como irmãos. Ou vamos nos sucumbir junto. O Senhor está abrindo o nosso coração. Josafá chamou o povo para orar. Observe que a Inglaterra, em 1756, a Inglaterra ia ser atacada pela França e outros países. A Inglaterra não tinha força, não ia conseguir. O rei, na época da Inglaterra, conclamou o povo para um dia de adoração e de jejum ao Senhor. Olha, em 1756. Um dia de oração e de jejum, em 1756. Vai no Google, vai pesquisar. O que aconteceu? Cessou. Não teve ataque à Inglaterra. Não teve o ataque. Deus ouviu a oração do povo que se uniu a pedido de um. Ele conhecia todo o povo? Não. Mas o povo entendeu que o bem meu é o bem de todos. Todos por um, um por todos. Os mosqueteiros do bem, como o vídeo que postei essa semana. É preciso entender e compreender o que eu estou fazendo. Ah, meu Senhor, eu não sei o que eu faço. Sabe sim. É só abrir a mente e o coração e entender que você, como uma formiguinha, pode fazer algo para a sua vida. Pedro pede socorro. Está afundando. Quis caminhar nas águas. Jesus vem, Pedro. Pedro foi. Desviou o olhar do Senhor porque o Senhor permitiu a provação. O Senhor permitiu o vento que soprasse e as águas que batessem em Pedro. Pedro sentiu medo e afundou e socorro. Jesus catou Pedro pela mão, não pôs nas costas nem no colo, colocou de volta na barca. Pedro voltou andando e disse, homem de pouca fé, porque duvidou. Veja, o Senhor de repente está permitindo tudo isso. O Senhor podia mudar, claro que Ele pode. Mas o Senhor trabalha em parceria. Claro que o Senhor pode mudar a sua situação, a sua vida, a minha vida, a situação. Num sopro, num estalar de olho. Claro que pode. Mas o Senhor trabalha em parceria. Porque Ele diz que aquilo que planta, colhe.
E aí o que acontece? O Senhor permitindo a situação, como permitiu a Pedro, o que ele espera? Que os filhos reconheçam a sua fraqueza. Faça um sacrifício e reconheça que Ele é Deus. Peça socorro, ajuda. Unam-se. 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 É preciso que abramos o nosso coração. É momento, irmãos, de voltarmos para esta verdade. O que fazer, meu Deus? O que fazer? Aonde vou? Há momento, irmãos, que precisamos abrir a nossa mente. É momento de ir no interruptor de luz, colocar o dedinho, apertar o interruptor para a luz acender. É momento de ir no interruptor e esse interruptor dessa energia que está ligada a um transformador, a um gerador, o grande gerador que emana energia para a minha casa. Então eu ligo ou eu desligo. É momento de eu ligar o interruptor da minha fé, da minha humildade, da minha verdade, da minha miséria, de eu ligar esse interruptor para que o grande gerador mande a energia da luz para a minha casa, para a minha vida. E eu sei que para eu ligar esse gerador, eu ligar colocar a mão no interruptor, eu vou saber que essa luz que vai vir vai iluminar e vai me colocar a clara. Eu não vou estar no escuro. E eu estando a clara, ali o Senhor me mostra na luz o que eu tenho que fazer, o que estou fazendo de errado. Situações que eu preciso mudar. Porque no escuro ninguém vê, mas na claridade você vê se a sua roupa está suja. Na claridade você vê se o seu sapato você pisou na lama. Na claridade você vê pelo onde você passou, se você não sujou. Na claridade, na luz, nós vemos as nossas fraquezas. No escuro ninguém vê. No escuro da razão, no escuro da falta de humildade, no escuro da nossa estupidez, do orgulho, nós não vemos as nossas fraquezas, nossos defeitos. Daí não tem como sacrificarmos diante do Senhor, porque o nosso racional, o nosso humano nos impede de nos aproximarmos. Aí nós entramos naquele processo de dizer: o que eu faço da minha vida, meu Deus? O Senhor está nos dando nessa passagem aqui de livro de Crônicas, no capítulo 20, um direcionamento direto, mostrando claramente o que é que estamos fazendo. É momento de ligar o interruptor da nossa miséria, da nossa pequenez, da nossa fraqueza, como fez Josafá. Ele viu que ele não sabia o que fazer. Ele não sabia. É o natural tocando o sobrenatural. A miséria tocando a graça. A fraqueza tocando a força. Precisamos cair para dentro dessa realidade. Veja, o clamor de Josafá, no versículo 5, mostra o clamor de Josafá. Quando ele diz: diante do novo átrio do templo do Senhor, Josafá ergueu-se na presença da grande assembleia dos homens de Judá e de Jerusalém. Senhor, disse-lhe ele, Deus nossos pais, não sois vós o Deus nosso soberano de todos os povos? Tem as vossas mãos forças e poder, ninguém vos pode resistir, Senhor. Olha o que Josafá estava colocando a grandeza de Deus, exaltando o Senhor. Não sois vós, Senhor, o nosso Deus que desalojaste diante do vosso povo de Israel? Josafá abre o coração para o Senhor. E no versículo 9 ele diz: se nos sobrevier alguma desgraça, guerra, flagelo, vingança, peste, fome, apresentaremos diante de vós nesse templo, pois o vosso nome nele é invocado, e clamaremos para vós do fundo da nossa angústia. Olha como que estava a angústia no coração de Josafá. Ele não sabia o que fazer. Do fundo da nossa angústia, então havereis de nos ouvir, Senhor, e nos salvar. Querido irmão e irmã, esta é uma realidade que o Senhor chama a nossa atenção. O povo se reuniu. O povo de Judá se reuniu. A reunião do povo, quando volta verdadeiramente para o Senhor. Como diz em Mateus no capítulo 18, quando Jesus diz: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome,
para pedir seja o que for, olha, seja o que for do meu Pai que está no céu, se dois de vós se unirem sobre a terra, porque tudo o que ligar no céu será ligado na terra, e o que desligar no céu será desligado na terra. E tudo que pedir ao Pai em meu nome, olha, Jesus fala, e tudo que pedir ao Pai em meu nome, vou-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Glorificado no Filho. Deus quer ser glorificado na nossa fé, nas nossas ações, na nossa fala. Como não saber o que fazer? Por isso o profeta Isaías vem dizer lá no livro de Isaías, no livro capítulo 55, de 1 a 6, ele vem dizer, todos vós que estáis sedentos, 55 Isaías, vinde ao nascente das águas, vinde comer vós que não tendes alimento, comprar trigo sem dinheiro, vinho e leite sem pagar. Por que desprender o vosso dinheiro naquilo que não alimenta e o produto do vosso trabalho naquilo que não sacia? Se me ouves, comereis uns excelentes manjares. Se me ouves, ele diz, ó, se me ouves, uma suculenta comida fará a vossa delícia. Prestai atenção e vinde a mim, escutai-me, vossa alma viverá. Quero concluir convosco uma eterna aliança, fazendo os favores que eu fiz, prometidos a Davi. Farei de ti testemunho para povos. E no versículo 6 ele diz, buscai o Senhor, já que ele se deixa encontrar, invocai-o, já que ele está perto. Veja, o Senhor está dizendo, se me prestar atenção, vossa alma viverá. Invoque-o. A pergunta é como nós estamos reunindo para a nossa oração? Como está sendo as nossas reuniões hoje de oração? Os grupos de orações nas igrejas, os momentos de oração na igreja, como que está? Veja, falo com propriedade o que eu estou dizendo. A gente vê muitas vezes é fofoca, é divisão, é disputa de poder, de querer ser líder, o que eu faço? Quem manda, quem não manda? As reuniões de orações, às vezes oram e depois terminam na porta das igrejas para fora, é a vida do outro que está sendo atacado. É uma divisão tremenda, é uma resignação, é um momento mais de murmurar do que adorar o Senhor e orar no Senhor. Por isso está faltando força e poder, por isso a mão do Senhor não está sendo manifestada poderosamente nos grupos de oração, porque está sendo mais um antro de divisão, de picuinhas. Para o Senhor agir na igreja dele, a igreja dele tem que estar diante dele. Para o Senhor agir no grupo de oração, o grupo de oração tem que estar diante do Senhor. Senão o anjo vai dizer o que ele diz à igreja de Sardes. Quando o anjo desceu à igreja de Sardes, diz, és considerada viva, mas estás morta. Veja, é uma igreja tida e vista como pessoas vivas, mas mortas no sentido cristão. O Senhor está nos chamando para vivermos uma verdade diante dele. Não sair dessa disputa de egos e de querer vender a palavra do Senhor, colocar um preço para Deus manifestar o seu poder, a sua graça. Por isso Deus não tem respondido. Eu falo de mim quando eu falo com propriedade, porque até 1 ano e meio, 2 anos, quando eu comecei na missão já de anunciar a palavra, isso muitos anos atrás, graças a Deus, eu estava pregando já. Eu saía de casa, eu tinha que estar pelo menos meia hora antes, no mínimo meia hora antes do grupo de oração, para poder conduzir o grupo de oração, que foi chamado a conduzir. Mas o ego em mim estava muito alto. Eu estava inchado. Eu me achava o ego muito grande. O pregador. Eu chegava na igreja, além da Bíblia, eu levava comigo mais uns 2 livros. E entrava na igreja, eu chegava pelo menos 3 minutos. Se começava às 8, 7h57 eu estava lá. Eu ia entrar. Aí eu entrava pelo meio, fazendo assim para as pessoas, como se eu fosse o bispo ou o papa. E eu cumprimento. E o pessoal olhava para mim, o Edinho chegou, o Edson chegou. E eu cumprimentava o povo. E eu fazia questão. E aquilo me inchava. Era maravilhoso. E ali eu pregava. Pregava bem, sentia, mas sem força. Pregava, palavra pregada, mas para satisfazer o meu ego. Satisfazia o meu ego.
A minha aparência, eu me aparecia, nossa, ele como? Aí depois, né, no final, ai, mas você pregou lindo. Aí aquilo me inchava mais. E aí que eu ficava mais ainda. Aí eu chegava, tinha dia que eu chegava 8 em ponto. E com um tempo veio vivendo nisso. E não tinha testemunho, não tinha graça. Pregação sim, mas sem poder. E sempre via as picuinhas, as coisinhas. De repente fui fazer um retiro de pregadores. Retiro de pregadores. Quase 500 pregadores. E de repente, no momento ali, o Padre Qualha, Padre Antônio Qualha, momento que ele estava fazendo um momento de oração de cura. E ele diz, aqui o Senhor chama uma pessoa para vir aqui no Santíssimo, aqui na frente. E falou tudo, como se estivesse falando de mim. E contava detalhes, coisas até que ninguém sabia, que era só eu. Mas Deus sabia. É preciso que você venha aqui, que o Senhor quer curar você desse ego. O Senhor quer trazer você um sistema de humildade. Deus quer te usar e você precisa... Eu ali, não é para mim, mas sabia que era para mim. Não é para mim. E resisti. No outro, meia hora depois, ele volta no mesmo. Aí eu vi que um cara levantou. Falei, opa, é ele. Mas aí, tal, o Senhor disse que aqui tem mais. Aí eu falei, eu levantei. Eu levantei e fui chorando porque a miséria bateu na porta do meu coração. A miséria do orgulho de eu achar que eu era alguém. Eu achar que o poder era meu, não era de Deus. Que o discernimento era meu, não era de Deus. Que o Espírito era... Não, eu era dono do Espírito. E chega ali, as mãos, e foi um momento forte de oração, todos levantaram e houve uma cura. E eu pude entender que eu não era nada. Você compreende? Mas não tenho. É preciso que eu olhe para dentro de mim e dou isso como testemunho. Josafá olhou para na miséria, porque Josafá olhou e falou, não posso fazer, eu não sei o que fazer, então vou chamar, vou pedir ajuda. E naquele retiro daquele dia, o padre chamou na oração e eu fui lá e lá todos oraram. E hoje dou testemunho com força, com graça e com coragem para admitindo que como fui miserável. Aprendi muito e tenho crescido muito dentro disso. Querido e querida, o Senhor está nos chamando a vivenciar isso. Na cidade de onde eu vim, na região, uma vez por ano temos cenáculo. Cenáculos, né? Que é onde toda a diocese se reúne no ginásio de esporte. É chamado aquele dia o dia da oração, o grande cenáculo. Eu lembro da cidade de Santo Antônio da Pratina. O momento de um cenáculo que foi lá, quando foi ali entre 3h30 e 4 horas da tarde, a pregação estava maravilhosa, um momento maravilhoso, ginásio de esporte lotado, a diocese toda ali, 28 municípios, ali os servos todos ali, pregadores, padres, seminaristas. E de repente o tempo fecha e vem uma garoa, é aquele calor tremendo no ginásio, aquela brisa entrou no ginásio. Aquela névoa entrou no ginásio. E era o momento, justamente o momento da oração poderosa. Aquela névoa de brisa foi entrando e foi vindo e olhava para cima, aquilo arrepiava, foi tocando todo mundo. Não esqueço dessa manifestação. Essa graça de Deus. E se você estava lá, você vai lembrar disso. Veja o que é preciso nós abrirmos para Deus. E implorar a sua promessa. Amor, sua bênção. Entenda, Deus é fiel à promessa dele. Nós temos que insistir no Senhor. Insistir. Você precisa cobrar do Senhor a promessa que ele tem de proteger. Se você está fazendo tudo para agradar e se você está tentando de todas as formas agradar o Senhor, então cobre do Senhor. Porque ele é fiel à sua promessa. E a palavra do Senhor vem dizer clara que nós temos que cobrar do Senhor. O versículo 13 e 15 vem dizer que nós precisamos confiar na palavra do Senhor. O que diz o versículo 13 e 15? O que diz, Isa? Diz, toda a população de Judá lá estava de pé diante do Senhor. Suas crianças, suas mulheres e seus filhos, toda a família. Veja. É preciso reunir a família. É preciso reunir a família. Então, no meio dessa grande multidão, o Espírito do Senhor apoderou-se de Jesiel. E ele disse, da linhagem de Asaf,
Prestai atenção, disse-lhe ele, homem de Judá e de Jerusalém, e tu, rei Josafá, eis o que vos dizer o Senhor, não temais. Olha o que Deus está falando para você hoje. Olha o que o Senhor está falando agora, neste momento. Não temas. Não vos deixeis atemorizar diante da multidão imensa, pois a guerra não compete a vós, mas a Deus. Meu querido e minha querida, a guerra não é sua. A guerra não é sua. Esse combate que você está tendo, de repente nem é teu. Não é teu, é de Deus. E nós podemos cobrar do Senhor. E Deus não colocou um preço, não existe um envelope, não existe um preço para Deus manifestar a sua glória e o seu poder. Se nós servimos o Senhor, se reconhecemos que Ele é Deus, que Ele é verdade, que Ele é a vida e que o poder é dele, logo Ele reconhece e Ele vê que aquele filho e aquela filha precisa dele. E você, naquele momento, sente no direito de cobrar essa promessa do Senhor. E você pode cobrar essa promessa do Senhor. Porque ele diz em Eclesiástico, lá no capítulo 2, versículo 12, quem é aquele cuja oração foi desprezada? Veja. Quem foi aquele cuja oração foi desprezada? Não há oração que seja desprezada. Há oração que é feita errada. Mas desprezada não. A oração, como diz São Paulo na carta aos Tiago, no capítulo 4, oração da conveniência. Oração onde eu quero que Deus faça a minha vontade sem se preocupar com o resto. E eu não entender que Deus sabe o que é melhor para mim. Oração dentro de um processo de situações que eu tenho dentro de mim que precisa ser mudada. Mas todas as orações são ouvidas, como diz João no capítulo 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim, diz Jesus, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e isso vos será feito. Veja, se permanecer nele e na palavra dele, Deus dá a condição para a gente receber. Porque aquilo que Marcos diz, lá no Evangelho de Marcos 16, 11 e 24 é, tudo que pede na oração recebe, sim, mas há uma condição, permanecer em Deus, acreditar que o Senhor é a única verdade e vida e que Deus não tem rival, não divide, Deus não divide a sua divindade com ninguém. E quando nós reconhecemos essa verdade, que Ele é Deus, que Ele é verdade, Ele vem ao encontro do coração que se humilha, como fez o rei Josafá. No livro de Crônicas, no capítulo 20. O rei reconheceu, ele pediu ajuda, ele sabia. Então ele pediu ajuda e o povo se juntou. É isso, Isa? Sim, e é muito interessante nós olharmos que por meio de o Senhor agindo e fazendo a sua graça acontecer, e a resposta vir ao povo por meio de Jaziel, né? Por meio dele o Senhor fala para eles não temerem, não se atemorizarem, porque foi ouvida a oração, né? Deus é com eles, né? Porque não compete a eles a guerra não é com eles, mas é do Senhor. Então é muito interessante nós vermos o Senhor falando por meio dos seus escolhidos, né? Por meio de pessoas para responder as nossas orações, os nossos pedidos, os nossos clamores. Então temos que estar atento, né? Vigiando e orando, né? O Senhor fala vigiar e orar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, vigiar e orar, porque orar para o Senhor pede para o Senhor. Vamos vigiar também, porque a resposta, ela pode vir de onde a gente menos espera. Numa situação onde a gente menos espera, o Senhor pode apresentar para a gente uma analogia acontecendo ao vivo, né? Um tropeção na rua, um passarinho com seu filhotinho vai te responder na oração, ou por meio de um vídeo, de uma live, né? Por meio de um outdoor na rua, o Senhor vai estar te respondendo. Então nós temos que estar vigilantes dentro todo instante, né? Pedindo discernimento, a sabedoria para o Espírito do Senhor, para termos a nossa resposta clara para nós, porque muitas vezes o Senhor responde e nós não percebemos. Então que nós sejamos perseverantes também, acreditarmos e perseverarmos, porque às vezes o Senhor vai permitir situações antes de nos responder, antes da nossa causa e do nosso sentimento de paz, de brandura ser alcançado. Nós vamos ter que ter provas para enfrentar.
Mas quando depositamos a confiança no Senhor, ela é ganha, ela é vencida. E nós vemos isso dentro de todo o decorrer da passagem, do versículo 1 ao 30, que tem vários processos. Eles clamaram ao Senhor, eles tiveram que colocar-se, humilhar diante de Deus. O Senhor responde: não temas, não tenham medo, tudo é possível, né? Põe a sua confiança no Senhor, então confia no Senhor. Aposta todas as suas fichas no Senhor, né? Dê todos os créditos para Deus, que Ele vai fazer acontecer. A situação pode ser a mais impossível possível, né? Não tem saída, eu já pensei, não tem saída. O Senhor vai apresentar a saída para você. Então devemos confiar no Senhor. Por quê? Porque nós nos questionamos: o que eu devo fazer, meu Deus? O que fazer, meu Deus, dentro dessa situação? Ele vem e nos responde. Então dentro disso nós temos que estar perseverantes, atentos, né? Permanecendo no Senhor, na nossa confiança, não desviando o nosso olhar do Senhor, né? Da luz que é o Senhor, porque é Ele que clareia todas as situações. E não tirando esse olhar, assim como um barco, né, no meio da tempestade, não tira os olhos do farol, né, o seu capitão que guia esse barco, não tira os olhos do farol, que é aonde ele certeiramente vai atracar e conseguir a segurança, vai vencer aquela tempestade. Nós também devemos fazer isso, manter os nossos olhos no Senhor, porque botando a nossa confiança nele, nós estaremos seguros, assim como ele fala no versículo 20. Então, nós temos que pôr essa confiança, acreditar no Senhor e seguir as orientações do Senhor, né? O Senhor orienta a Josafá e ao seu povo: vocês vão ao fronte de batalha, né? Mas permaneçam lá, fiquem lá, não ataquem, só estejam lá, que o Senhor fará acontecer. E daí a passagem nos relata, né, nos versículos 22 e 23, que a mão do Senhor foi contra os inimigos, e eles mesmos acabaram se matando ali, né, de uma forma que um povo foi contra o outro e eles acabaram se matando antes de chegar até ao povo de Judá. Então eles fizeram o que o Senhor pediu, estavam prontos, preparados, mas o Senhor cortou o mal pela raiz antes de chegar até eles, então não teve batalha, né? Foi vitória ganha. Então a gente ter esse olhar e entender que depois que nós ganhamos também essa nossa graça é concedida, né? Porque o Senhor faz acontecer quando assim confiamos. Nós devemos fazer assim como o povo de Judá e Israel e Josafá, que nos relata no versículo 26, depois da vitória ganha, viram que o inimigo tinha sido derrotado, eles estavam libertos, tinham sido atendidas as preces, eles reuniram-se no vale de Beracá, onde louvaram ao Senhor. E por isso, este lugar ainda chama-se Beracá. Então eles louvaram ao Senhor depois da vitória ganha. Então nós temos que louvar ao Senhor. É muito importante nós louvarmos o Senhor depois da vitória ganha, depois da vitória conquistada e também no processo da conquista, né? Porque narra que eles tinham à frente, né? Sacerdotes, homens, né, clamando, cantando, né, com instrumentos para todo esse percurso de chegar até o local da batalha. Então temos que sim, a partir do momento que nós colocamos a nossa prece na mão do Senhor, nós temos certeza que ela é vitória ganha, e assim já começarmos a agradecer, a louvar ela. Senhor, muito obrigada por essa vitória concedida, mesmo ainda ela não tendo sido resolvida aos nossos olhos. Então, por essa confiança, ter essa certeza e ir louvando ao Senhor e vendo todo o processo, né, alegrando o nosso coração, permanecendo assim no Senhor, né? Então, permanecer no Senhor nos momentos felizes e nos momentos de dificuldade, né? Ser constante esse nosso sentimento, essa nossa fé, essa nossa certeza no Senhor. Porque assim como nos narra no versículo 30, né? Depois o reino de Josafá, o reinado de Josafá, gozou de tranquilidade, porque o Senhor lhe deu paz com todas as nações vizinhas. Então, aqui nos mostra uma coisa muito, muito forte, né? Que o Senhor nos dá essa tranquilidade, essa paz. Por quê? Porque depois da tempestade vem a calmaria. Depois da tempestade vem o arco-íris. Então não é algo que vai ser para sempre, essa dificuldade que nós estamos passando, essas nossas provações, essas pedras no caminho. Elas não são permanentes, elas são passageiras. Por quê? Porque o Senhor é conosco, porque Deus está conosco. Então quando nós levantamos esse clamor para o Senhor, nós oramos, nós nos humilhamos para o Senhor, Ele faz acontecer a bênção e as graças na nossa vida.
é interessante observar dentro do que você está dizendo. Por quê? Porque olhando do versículo 13 ao 15 do capítulo 20, nós vemos que todo o povo de Judá se colocaram de pé, veja, em pé, para clamar o Senhor. Clamar o Senhor. E ali o Espírito do Senhor foi tocado, não é? E tocou a ele, e ele chegou e proclamou, veja, Zacarias, filhos de Bananias. O Espírito do Senhor tomou conta dele e ele foi proclamar ali diante do povo. O povo de pé. Num batalhão de polícia ou do exército, quando o capitão, o general ou o coronel, o major vai falar com o pilotão, o pilotão fica em pé em posição de sentido, porque naquele momento o general fala. E até aqueles gritos de guerra, né? Assim são os cristãos. O povo se colocou de pé, pois o grande Deus ia falar através daquele que ele chamou. Ananias era um ser humano como eles, como os outros, mas tinha a predileção do dom da palavra, de ser amigo de Deus, e por isso tinha o dom de proclamar, pois tinha a sabedoria do Espírito. Então o povo ali ouviu. O momento em que Ananias vem dizer, ou melhor, Zacarias vem dizer, né? Vem dizer quando ele chama a atenção, né? Obrigado, Jaziel. Obrigado, Isa. E ele vem dizer assim: a guerra não compete a vós, mas a Deus. A guerra não compete a vós. Prestai atenção, não compete a vós, mas a Deus. Não tereis o que combater, não se preocupe. Vai em frente, olha, vai. No versículo 16. Amanhã você vai, desce. A guerra não é sua, mas é de Deus. Que maravilha ouvir isto. Quando o ser humano entende, o cristão entende que aquele ou aquela só tem o Espírito de Deus para proclamar a palavra. E nós temos que fazer o quê? Nesse momento em que você reconhece que Jesus é o Senhor da sua vida, então você pode insistir nele: Senhor, a sua promessa eu preciso na minha vida. Você pode insistir no Senhor, pedir a Ele que assinalize na sua vida o que Ele prometeu, porque você está esperando no Senhor. Se você não sabe o que fazer, o Senhor sabe o que fazer. E olha o que o Senhor diz lá em Isaías, no capítulo 62, de 6 a 12. Olha, quando nós temos que invocar, nós temos que dizer ao Senhor e cobrar do Senhor: Senhor, cadê a tua promessa, Senhor? Eu te amo, Jesus. Sou fraco, sou miserável, mas eu te amo, Senhor. Senhor, o inimigo está me atacando de todos os lados, Senhor. E como foi dito no início da live de hoje, essa live de hoje pode estar sendo o chacoalhão, o direcionamento que o Senhor está chamando você. Essa live de hoje o Senhor está chamando você a acordar, o Senhor está direcionando, o Senhor está mostrando, o Senhor está apresentando o caminho nessa live de hoje para você. Nessa live de hoje o Senhor está abrindo a sua mente, dizendo que você pode ser amigo dele, amigo, e se aproximar dele de pé e dizer: Senhor, estou aqui. Senhor, eu preciso, Senhor, a minha miséria me abate, Senhor. Inimigos são muitos, Senhor. Os inimigos são muitos e tentam atrapalhar. Quero, Senhor, me juntar nos grupos de oração, Senhor, não para um sistema de divisão, de fofoca, de intriga, de inveja, de ciúme, mas para unir, para clamar o teu nome e esperar em ti. Quero cobrar de ti, Senhor, a promessa que fez de abençoar a minha casa, a minha vida, de tirar essa dor, de tirar essa confusão, essa opressão, essa depressão, esse medo que sinto. Cobrar do Senhor a promessa dele dentro da fidelidade que você exerce para com ele. O que diz Isaías capítulo 62, de 6 a 12. Lê para nós, Isa. Sobre tuas muralhas, Jerusalém, coloquei vigias. Nem de dia nem de noite devem calar-se. Vós, que deveis manter desperta a memória do Senhor, não vos concedais descanso algum, e não os deixeis em paz, até que os tenha restabelecido Jerusalém, para dela fazer glória da terra. O Senhor o jurou por sua destra e por seu braço poderoso.
não deixarei mais teus inimigos alimentarem-se de teu trigo, nem os estrangeiros beberem o vinho, produto do teu trabalho. Aqueles que colherem o trigo o comerão, louvando o Senhor. Aqueles que vindimarem beberão o vinho, no átrio do meu santuário. Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, abri a estrada, retirai dela as pedras, alçai o estandarte para convocar os povos. Eis o que diz o Senhor, proclama até os confins da terra. Dizei a Sião, eis aí vem teu Salvador, eis com ele o preço de sua vitória. Ele faz-se preceder dos frutos de sua conquista. Os resgatados do Senhor serão chamados povo santo, e tua cidade não mais desamparada estará, a desejada. Viu que coisa linda? Quando o Senhor vem dizer ali no Isaías 62, insiste no Senhor, insiste, não descansa, cobra do Senhor a promessa. Você está fazendo de tudo, você está se arrebentando, você está fazendo. O Senhor lembra daquele que está. Mas você vai dizer, mas Deus sabe. Eu não preciso ficar assim, mas ele quer ver o filho unido a ele. Se aquele filho todo dia liga, olha, o senhor não esqueceu de mim não, né? Não é assim, precisa. Não, claro que Deus, mas é uma forma de Deus ser exaltado no nosso coração. Quando nós lembramos, Senhor, não esquece de mim. Não esquece da promessa de restaurar a minha casa, a minha família, a minha vida, o meu trabalho, a minha dor. A minha empresa, é lembrar no coração, a palavra está dizendo que o Senhor mesmo está dizendo, não cesse de esperar, de insistir, de cobrar a promessa de misericórdia dele, mas dentro da sua fidelidade, como você serve, você precisa dizer o quê? Falar para o amado, amar o amor, falar para o amor, amar o amado, clamar o amor para curar o amado. É o amor curando o amado. É o amor enchendo o coração do amado. Você e a amada somos amados por Deus, como diz em Isaías 43. Eu te aprecio e te amo, diz Deus. Te chamo pelo nome, és meu. Se tiver atravessar o fogo, a água, estarei contigo. Então temos que cobrar essa promessa. Se o fogo que você está atravessando da sua prova na sua casa, seja financeiro, seja na saúde, seja na perturbação, seja na opressão, se está atravessando esse fogo, o Senhor diz... Cobra essa promessa dele de Isaías 43. Quando o Senhor diz, eu te aprecio, te amo e te chamo pelo nome, és meu, tu és do Senhor. Logo tu podes cobrar, Senhor, essa prova é grande, Senhor, essa cruz é pesada, Senhor, eu não consigo, Senhor, os inimigos são muito... Lembra-se, Josafá, ele clamou no capítulo 20 de 2 Crônicas. Josafá clamou e todo o povo, Josafá pediu ajuda para a oração. Quando nós aprendemos a viver na união da oração, de pedir ajuda, de nos humilhar e dizer, olha, me ajuda na oração que eu estou precisando vencer uma batalha. É hora de chamar. E Josafá se colocou em sacrifício. No versículo 17, Deus disse para Josafá, vai! Amanhã vai, sai amanhã. O Deus está dizendo na palavra hoje, levanta a tua fé, levanta o teu coração, levanta, recobra tuas forças e vai em frente que eu estou contigo. Deus disse para Josafá, vai, eu darei os inimigos aos teus pés. Os inimigos Josafá não teve que combater, os inimigos se mataram entre eles. A oração de um filho que realmente reconhece Jesus como o Senhor da sua vida faz o inimigo se sucumbir dentro dele mesmo. Seja quem for, e de que área vem, de onde vem, de que forma vem, porque o Senhor pode fazer isso na nossa vida. Veja que a nossa vitória, ela vem do Senhor. Pela nossa fé e nossa fidelidade. A nossa vitória vem do Senhor. Não importa a multidão. Para Deus, nada é impossível. Lá em 1 Macabeus, no capítulo 3, versículo 18, Deus diz para Judas, não é a multidão, não é o tamanho, não é a quantidade que vai
acontecer que vai te auxiliar. Porque o seu combate não está na força do homem, dos seus braços, mas do poder que desce do céu. Deus derrama sobre ti, sobre nós, nesta tarde, o seu Espírito de poder, de fortaleza. Em Romanos 8:31, Paulo vem dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Toma posse, fala isso, bata no teu coração e diga, fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode entrar e sucumbir e chacoalhar ou bagunçar a tua casa, a tua vida, o teu trabalho, o teu namoro, o teu casamento, a tua história, a tua fé, a tua alegria, a tua paz. Ninguém pode, porque Deus é contigo. E é um Deus gratuito, um Deus de misericórdia, um Deus que não se vende, não tem um preço que você precisa pagar para Deus fazer e manifestar a graça na tua vida. A palavra de Deus não se vende, ela é gratuita, ela é a misericórdia, ela é a força, ela é o poder. Precisamos tomar consciência desta verdade. Deus é amor. Jesus não buscou os luxos. Jesus não buscou os carros de último ano, os grandes palacetes. Jesus diz em Mateus 11:28: olhai para mim que sou manso e humilde de coração. Veja, o Senhor está chamando aos servos, aqueles que se diz líderes, a um sentimento de humildade, de buscar o povo na humildade, não vender o nome de Jesus, não negociar o nome de Jesus, não se vende graça, mas se derrama graça pelo poder da palavra proclamada. Querido, o Senhor nessa tarde, nesta live, o Senhor está fazendo dessa live um lugar chamado Maracá, que era ali onde estava Josafá, era o Mar Morto, era uma distância mais ou menos de 600 metros que o Mar Morto, aquela região onde estava. E aquele lugar foi chamado Maracá, que quer dizer o Vale da Bênção. Significa Vale da Bênção, Maracá. O Senhor está dizendo que essa live de hoje é o Vale da Bênção para a sua vida, é para a minha vida, para a sua vida, para a sua história. É o Vale da Bênção para a tua casa, é o Vale da Bênção para a situação em que você está enfrentando. Só basta que você tome posse. Basta que você creia que o Senhor é o Senhor da sua vida. Quem toma posse do Senhor, adora o Senhor. Como fez o rei Josafá com todo o povo. Veja Ana. Ana, que veio ser mãe de Samuel. Ela se dobrou diante do templo onde estava a arca da aliança do Senhor. Do lado de fora ela clamava. Eli disse: mulher bêbada, tá ficando maluca, tá aí, bebê. Ela falou: não, estou aqui colocando a minha miséria diante do Senhor. Estou colocando a minha pequenez e a minha angústia. Aí Eli diz para ela: então levanta, vai, que o Senhor te conceda a bênção. Naquele momento Ana levanta e muda até o semblante, e Ana vai feliz. E ela, que era estéril, se tornou mãe de Samuel, ficou grávida. Se tornou mãe de Samuel, um grande homem diante do Senhor. Ela tomou posse quando Eli disse: vai que o Senhor te conceda o que tu pedes. Querido e querida, que Deus conceda neste momento, na força da palavra dele, do poder que tem a palavra, o que tu tens no coração diante dele. O que tu tens pedido e derramado. Adore o Senhor como fez o povo. Faça um compromisso com o Senhor nesta tarde. Creia no Senhor e na sua palavra. Creia que o Senhor está manifestando o poder dele na sua vida. Seja o que for que te atormenta, seja qual for. Se o tema da live é o que fazer, meu Deus, hoje você tem o que eu preciso adorar o Senhor. E reivindicar dele na minha vida a bênção que ele me concede. E que ele prometeu a mim. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Diz a palavra, todas as coisas concorrem para o bem. No versículo 21 é chamado todo o povo para orar. Veja, é chamado o povo para orar. Em seguida, depois de terem entendido como povo, ele designou os cantores que, revestidos de ornamentos sagrados,
haviam de marchar à frente do exército, cantando: louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia é eterna. Veja, olha qual foi a atitude de Josafá. Os cantores vão à frente, tocando: e louvai o Senhor, porque a sua misericórdia é eterna. Ou tomamos posse dessa verdade, ou seremos meros assistencialistas da fé. E quando virem os vendavais, quando virem os chacoalhões das provas, quando começar a me chacoalhar, me jogar de um lado para o outro, eu vou não entender e vou começar a dizer: o que eu faço, meu Deus? Porque o que está acontecendo, meu Senhor? Meu querido e minha querida, seremos chacoalhados, seremos provados, seremos acusados, seremos muitas vezes caluniados. Mas se eu ficar dando atenção para essas coisinhas, a minha fé se sucumbe. Eu preciso saber quem é que eu estou servindo, o que é que eu tenho que fazer e como eu tenho que fazer. Hoje, essa live é o Vale de Maracá, que era a região do Mar Morto, que se tornou o Vale da Bênção. Deus manifestando a sua glória. Veja o que diz o Salmo 137, versículo de 7 a 8. Diz assim: o Senhor completará. É para você. É para você. É para nós. É para você. Tome posse. Olha o que o Senhor está dizendo hoje no Vale de Maracá, que é onde você está, a tua casa, a sua vida, a sua história, a sua dor, a sua angústia, seus pensamentos, o seu desejo. O Senhor está dizendo hoje nesse salmo para você, nesses 2 versículos: o Senhor completará, diz o salmo, o que em seu auxílio começou. Porque eterna é a vossa bondade, e Ele não abandona a obra de vossas mãos. Tu és obra de Deus. Diz: sou obra do Senhor. Diz. Abre seus lábios, e diz: sou obra do Senhor. O Senhor completará. Responda: o Senhor completará o que meu auxílio começou. Porque eterna é a vossa bondade. Ele não abandona a obra de suas mãos. Eu, minha família, minha casa, minha vida e todas as situações. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Isso o Senhor quer servos, quer cristãos que realmente tomam posse da palavra. Você não sabe o que fazer? Faz como Josafá fez. Se humilhou diante do Senhor. Pediu ajuda do povo. Quando a notícia chegou, eu estava num lugar chamado bairro Aeroporto. Chegou a notícia para mim: Edinho, o Washington foi atrás de mim. Sua mulher está de novo no hospital. Agora teve o aborto e tá ruim e perdeu sua filha. Peguei a carona, não tinha carro. E no carro, o que é essa cara de feliz? Falei: eu estou feliz porque eu creio no meu Senhor. E o Washington é testemunha disso. E minha filha está lá. Cheguei no hospital, veio a Ângela. Ai, amado, assim mesmo as coisas. Falei: assim mesmo o quê? Deus é mais. Cheguei lá em cima, subi a escadinha lá do fundo do hospital. E já vem ali, e doutor Sérgio, eu contei para ele. Aí estou ali, daqui a pouco vem o doutor Nilton, com isso numa maca. Já tinham feito a preparagem para poder fazer o resto das coletagens. Falei: alto lá, o que vocês vão fazer? Ela vai agora fazer coletagem, porque a criança fez não. Minha filha, não tinha nem ultrassom, hein? Minha filha, eu dizia: tá aí. Não, mas doutor, tá aí. Se entrar aqui, eu chamo a polícia. Minha filha tá aí. Aí voltou pro quarto, vou fazer cirurgia, e eu feliz, e aquela cara, e eu feliz. Daqui a pouco no ultrassom, ela tava lá assim. Doutor Sérgio da Mike Tyson tinha perdido a luta pela primeira vez, uma noite antes. Aí o doutor Sérgio falou assim: ela tá vibrando porque o Mike Tyson perdeu. Eu falei: não, ela tá louvando. Papai, obrigado, tô aqui. E tá, minha filha vai se formar agora ano que vem, se Deus quiser. Veja, Deus quer que nós tomamos posse da palavra dele e cobrar dele a promessa que ele fez. Deus tinha prometido através do padre José Marques, um ano antes, lá na cidade de Quatiguá, ele impôs as mãos e disse: de hoje a 1 ano sua mulher terá um filho. Eu falei: uma filha. 1 ano depois minha filha estava nascendo.
Então eu cobrei do Senhor a bênção naquele dia. Senhor, a tua promessa é válida. Eu não acredito nesse aborto. Eu não acredito nesse... Não acredito. Minha filha está lá. E entrei confiante. E ela estava lá. Com 11 para 12 anos. Eu pedi para ela dar um abraço no Dr. Newton, que ele não via ela há mais de 10 anos. Num Pesque Pague. Vai lá abraçar ele. Ele chegou lá, quando ela abraçou, eu fiz assim para ele, ele me conhecia. Ele pegou e abraçou ela mais forte. Cobrar do Senhor a bênção que Ele prometeu. Tomar posse agora. O louvor, diz a palavra que o louvor move a mão de Deus. É o louvor que derrubou as muralhas de Jericó. E aqui está dizendo que o povo foi cantando louvores ao Senhor. E o Senhor manifestou a sua graça. Quando você louvar o Senhor, é fazer carinho no coração dele. Louvar o Senhor é falar aqui, não é? Dizer, ai como você é linda, ai como você está bonito com essa... Louvar o Senhor é bendizer o nome dele, como ele é grande, como ele é poderoso. Louvar o Senhor é fazer carinho e o louvor move a mão de Deus. Você notou aquele filho quando quer alguma coisa do pai que fica assim, ai não sei o que, o pai já fala, o que você está querendo? Né? Sabe aquele filho, aquela filha que fica alisando muito o pai, alisando e não sei o quê, e fica ali, fica ali, fica ali. Aí o pai ou a mãe fala, o que você está querendo? O pai já sabe. Ah, é que eu queria, eu já sabia. O louvor move a mão do Senhor, o louvor move o coração de Deus em nosso favor. O povo venceu porque foi na frente louvando. Josafá tomou essa incumbência. Vamos adorar o Senhor, meu querido e minha querida. Adorar o Senhor, louvar o Senhor, humilhar no Senhor, ouvir o Senhor e confiar no Senhor. Pontos fundamental. Você adora o Senhor? Como é que você adora o Senhor? Você louva o Senhor verdadeiramente? Você se humilha diante do Senhor, humilha com as suas misérias todos os dias. Reivindica do Senhor a sua promessa. Você tem desejo, gosto e prazer para ouvir a palavra do Senhor? Você confia nele? Então tu podes cobrar do Senhor. Se tu confias, tu podes cobrar. A live de hoje é Maracá. É o Vale da Bênção. É hora de você louvar. O versículo 26 vem dizer assim. No quarto dia, reuniram-se no vale de Baracá, onde louvaram o Senhor. Por isso, esse lugar ainda é chamado Beracá, quer dizer, Vale da Bênção. É um Vale da Bênção nessa tarde. Sabe aquela música assim? Sabe aquela música assim que diz assim, tudo é possível. Se você crê em Deus, tudo é possível. Se você crê em Deus, fé move a mão de Deus. Sua palavra é viva. Tudo é possível se você crê em Deus. Eu chamo você neste momento a agradecer o Senhor pelo Vale de Maracá, que é a tua casa, diante da situação que encontra, daquilo que tu queres. O Vale de Baracá é o Vale da Bênção nessa tarde. O Mar Morto ali, aquele lugar ficou chamado Vale de Baracá, naquele lugar, aonde o inimigo sucumbiu e Deus deu a vitória ao povo de Judá, junto com Josafá, o seu líder. Louve o Senhor neste momento. Que a mão poderosa do Senhor pesará sobre todas as fontes inimigas que tenta perturbar a sua vida, a sua casa, a sua paz. Se muitas vezes se sentiu assim, sem saber o que fazer diante da situação,
É momento de você recobrar agora a sua fé. Diz, Senhor, obrigado por nessa tarde, Senhor. Obrigado porque chamou-me, Senhor, e me fez, Senhor, crer na tua palavra de bondade, de misericórdia. Chamou-me, Senhor, a estar contigo, junto contigo, Senhor, e em ti. Tomar posse, Senhor, dessa palavra. Senhor, dando-nos o direcionamento do que eu preciso e tenho que fazer. Jesus, eu te glorifico nesta hora. Bendigo o teu nome pela tua força, pela tua bondade, pelo teu amor. Pela promessa que tens de nos abençoar, transformar, Senhor, a nossa vida em um vale de bênção. Jesus, tempos difíceis, tempos de guerras, tempos de confusão, tempos de multiplicidades, de ataques, de tantos dardos, de maldades que inflamam este mundo, mas é tempo da tua vitória, tempo de manifestação do teu poder, da tua verdade, da tua luz. Jesus, vinde visitar nesse momento esses corações que estão conosco nessa tarde, nessa live. Tocai, Senhor, profundamente. Emanai, Senhor, do céu, Senhor, as graças necessárias. Revigorai, Senhor, a fé, a alegria, Senhor, e a paz nesses corações. Ó Deus de bondade, de amor e de misericórdia. Creio em Ti, creio no Teu poder, creio na Tua luz, Senhor, que podes nesse momento iluminar, Senhor, muitos corações, mentes, situações que estavam no escuro, Senhor. Ó Jesus, o Teu nome é a verdade. Tu és o Deus conosco, o Emanuel. Tu és o Deus, o Yeshua, a rosa de Sarão, o lírio dos vales. Sim, Senhor, o filho de Davi, o filho do Pai, o Deus da nossa vida. Jesus, vinde neste momento. Restaurai, Senhor, tudo aquilo que está atrapalhando nós de vencermos e de testemunharmos a Tua glória. Manifeste a Sua mão, Senhor, provida de graça e de paz. Vinde em nosso socorro, Senhor. Vinde agora, Senhor. Toca esses corações. Toca, Senhor. Transforma, Senhor. Por nós e para nós. Por todas as situações. Cremos em Ti, Senhor. Só Tu, Senhor, dá a paz verdadeira. A cura que transforma. Que traz vida, Senhor. Vem, Jesus. Obrigado, Senhor. Senhor, obrigado pelo vale de bênçãos que instituísse em nossa vida. Que inundasses o nosso ser, a nossa casa com o seu amor, com a sua misericórdia. Obrigada, Senhor, por se fazer presente em todos os momentos da nossa vida. Que quando clamamos e te pedimos e entramos em contato contigo por meio das nossas orações, Senhor, tu prontamente nos atende. Quando humilhamos o nosso coração, Senhor, nós movemos a Tua mão para as nossas vidas. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por ser um Pai amoroso, por ser um Deus maravilhoso, que nos ouve, que é presente, que é amigo nosso, que também é Pai, que também é irmão, que é tudo em nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelas bênçãos concedidas. Obrigada, Senhor, pelo Teu olhar que se volta para nós. Obrigada, Senhor, pela promessa que fizeres na nossa vida e que constantemente vamos lembrar-nos de curar, de pedir para Ti, de Te lembrar, Senhor. Vamos estar frequentemente nos lembrando e Te lembrando, Senhor, da promessa em nossas vidas e nos lembrando também de agradecer, porque o nosso coração, Senhor, se encheu de gratidão, de amor, de fé e de fidelidade por Ti, porque nos ensinastes isso, Senhor. Muito obrigada pela Sua misericórdia, pela Sua permanência em nossas vidas, por todas as provas caírem por terras ao Teu nome, Senhor. Obrigado por Cristo Jesus, que destes para nós, para ser crucificado e fazer-se pecado, para daí a Sua justiça acontecer, Senhor. Aquele que não tinha pecado algum, se tornou pecado, se fez pecado e morreu
por nós na cruz, tomou para si os nossos pecados, onde foi lavado na cruz, Senhor, todo o mal que impedia, tudo aquilo que impedia da graça acontecer em nossas vidas. Então, muito obrigada, Senhor. Obrigada pelos anjos que levam a Ti as nossas preces, que são os vigias, assim como falas em Isaías 62, de 6 a 12. São os vigias que entregamos as nossas orações e levam a Ti, Senhor. Muito obrigada por toda a Sua proteção, Senhor, por todo o Seu amor e misericórdia para conosco. Obrigado, Senhor, porque no momento da sua agonia de dor, tomou o Senhor a nossa cruz, fraquezas de pecados, que acorrentava, Senhor, e que ainda nos acorrenta, e aquilo que há de vir. E já antecipando, carregou nos seus ombros, carregou junto de Ti, tomando em si, Senhor, todas as nossas fraquezas. O Senhor que nada devia. O único, a verdade e a luz. Tomou sobre si todos os nossos fardos e na cruz se deu por nós. Um Deus que era verdade, uma ovelha única, sem mácula do pecado, se fez dor por nós. Por isso quero que você coloque a sua mão no seu coração neste momento. Põe sua mão no seu coração e diz comigo o que diz o Salmo 137. Fale com fé, porque é o vale da bênção nessa hora. Diz assim: o Senhor completará o que em meu auxílio começou, porque eterna é a vossa bondade. Não abandoneis a obra de vossas mãos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Pela intercessão de São Pedro, São Paulo, todos os anjos e santos dos céus, da Virgem Imaculada, que venha sobre nós as mãos poderosas do Senhor, abençoando-nos, contemplando em nós a manifestação da sua glória e do seu poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus é contigo, hoje e sempre. Deus é conosco, hoje e sempre. Um beijo no teu coração, na tua vida. Até o próximo. Shalom para a tua vida, para o teu espírito. Um beijo no teu coração e até o próximo.